Fala pessoal, tudo bem? Eu respondi umas questõezinhas aqui sobre conjunções, né? As conjunções fazem parte das classes de palavras. E qual que é a função da conjunção na língua portuguesa? Essa é a nossa primeira pergunta aqui. Letra A, nomear seres, objetos ou lugares. Isso não é função de conjunção, isso é função de substantivo. Expressar emoções, sentimentos ou reações também não é função de conjunção. Modificar sentido de um verbo ou adjetivo, muito pelo contrário. Conjunções não modifica nada, né? As conjunções ela não tem flexões em gênero, nem em número, nada. A função dela é unir palavras ou orações, estabelecendo uma relação de sentido entre elas. Essa é a resposta correta. Ela estudou muito, mas não conseguiu a aprovação. Apresenta uma conjunção. Isso aqui é muito interessante, isso aqui muita gente erra, o uso do mas com mais, né? Confunde com mais com i. Isso aqui é uma conjunção adversativa, quando você tem uma ideia e uma segunda ideia que se contrapõe, né? Uma conjunção adversativa, ideias contrárias. Então, aditiva não é um exemplo. Eu vou deixar aqui nos comentários um resuminho sobre conjunções. Conclusivas também não é. Alternativa também não, né? Alternativa pode ser ou. Ela é adversativa, pois expressa uma ideia de oposição ou contraste. Pausa o vídeo aí, tenta responder antes que eu responda, para ficar bem claro para você. Conjunção mais introduz uma ideia que contraria a expectativa gerada pela primeira oração. Vamos lá ver a segunda questão. Segunda questão, terceira questão, na verdade, né? Em qual das opções a conjunção destacada é subordinativa temporal? Bom, a gente estava falando de orações coordenadas, agora a gente fala de subordinadas, subordinativas. O que significa? Coordenada, as duas orações existem sozinhas. Subordinada, uma depende da outra. Quando eu falo aqui, ó, ele é inteligente, mas é preguiçoso, olha só, aqui eu tenho uma ideia positiva, né? Ele é inteligente, porém, portanto, contudo, todavia, é preguiçoso. É uma ideia contrária. Se eu tenho uma ideia contrária, eu utilizo o mas, isso aqui é adversativa. Não é. Ele estudou bastante, portanto, passou na prova. Então, o fato dele ter estudado bastante, consequentemente, ele passou na prova. Aqui não é subordinativa temporal. Quando você chegou, ele já havia saído. Vou deixar essa por último. Não vá, porque está muito tarde. Esse porquê aqui é uma conjunção explicativa. Não vá, porque junto, sem acento, né? É uma conjunção explicativa, porque você está muito tarde, você não deve ir. Então ele está explicando a frase. Então, quando aqui é uma conjunção subordinativa temporal. Quando já ele te dá um sentido de tempo. Tá certo. Circunstância de tempo em relação à ação da oração principal. Bom, 4. As conjunções ora são classificadas como coordenativas ou coordenativas. As duas orações existem separadamente entre elas. Aqui fica muito fácil, né? Aditivas quando adiciona uma ideia, conclusivas quando conclui uma ideia, uma oração conclui a outra, e explicativas é aquele do porquê que a gente acabou de falar. Então aqui só pode ser alternativa, né? Ou você estuda, ou come, ou você ouve música, ou lê. Então são orações alternativas, né? Elas indicam uma alternância ou escolha entre duas ou mais possibilidades. Na 5, a frase ele agiu como se nada tivesse acontecido. Apresenta uma conjunção subordinativa. Olha só, causal? Não. Concessivo? Não. Condicional? Também não. O como agiu como se nada tivesse acontecido. Está comparando ele agir como se tivesse acontecido alguma coisa, como agir como se nada tivesse acontecido. Nesse caso aqui é comparativo. O como é uma conjunção comparativa. Tem uma listinha de conjunções e para que elas servem é interessante você decorar, saber, né, caso você vai fazer alguma prova ou para a vida mesmo.
A conjunção como se estabelece uma comparação indicando um modo ou uma semelhança hipotética. Bom, qual é a principal diferença entre uma conjunção coordenativa e uma subordinativa? Basicamente, a gente já falou isso, né? A coordenativa ela vai unir orações que são independentes entre si e a subordinativa criar um laço entre as duas. E é muito importante na hora de escrever para dar coerência, para dar coesão ao seu texto. Então, a coordenativa é sempre precedida por vírgula e a subordinativa nunca é? Não. Quando você vê uma alternativa que tem essa palavra nunca, sempre, já fica de olho que ela tem grande chance de estar errada. A coordenativa liga orações independentes, a subordinativa liga orações onde uma depende da outra. Está mais próxima da nossa explicação. Letra C. A coordenativa liga apenas palavras. Errado, né? A subordinativa liga orações. Não. A coordenativa indica tempo. Não. E a subordinativa indica calma. Não. Letra B. A coordenativa liga orações independentes. A subordinativa liga orações onde uma depende da outra. Essa é a nossa resposta, esse é o nosso gabarito. Essa é a distinção fundamental entre orações coordenadas, tem sentido completo individualmente, né, enquanto as subordinadas necessitam da principal para ter sentido completo, como nós já combinamos aqui. Pausa o vídeo, tenta responder sozinho. Trabalhou muito para que pudesse viajar. Contém uma oração, contém uma conjunção subordinativa. Trabalhou muito. Por que que você trabalha? Qual que é a finalidade de você trabalhar? Trabalhou muito para comer, trabalhei muito para pagar o aluguel, trabalhei muito para comprar uma roupa, trabalhei muito para me realizar como ser humano. Então, você trabalhou com uma finalidade. Tudo na vida tem uma finalidade. Então, para que funciona aqui como uma finalidade? Pausa, tenta responder sozinho, que a gente vai responder juntos essa aqui. Qual das seguintes alternativas, perdão, qual das seguintes frases utiliza uma conjunção coordenativa conclusiva? Eu corro ou ando de bicicleta? Lembra que o ou é alternativa? Então, letra A não é. Estudou muito e passou no exame. Pode ser essa? Penso, logo existo. Penso, por isso existe. Conclusão? Pode ser conclusiva aqui? Fiquei em dúvida. Letra D. Ele não veio, pois estava doente. Aqui é causal. Ele não veio porque estava doente. Penso, logo existe. Fiquei entre a letra B e a letra C. Como que eu faço agora? Estudou muito e passou no exame. Estudou muito, por isso passou no exame. Penso, logo concluo que existo. Então aqui a resposta provavelmente é a letra C. Correta a conjunção logo introduz uma oração lógica a partir da afirmação anterior. Estudou muito e passou no exame, aqui é uma aditiva, porque está adicionando duas orações. 9. A conjunção embora, né, o embora significa em boa hora, é um exemplo de conjunção subordinativa causal, concessiva, temporal ou condicional. Temporal a gente já viu que não, condicional também não, causal também não. Aqui vai ser concessiva. O que significa concessiva? Eu tenho uma frase positiva, uma oração positiva, e tenho uma outra que vai ser negativa, mas não vai negar a anterior. Ficou um pouco confuso, né? Ele é feliz, embora seja calado. Ou seja, o fato dele ser calado não impede que ele seja feliz. A frase é, ó, a conjunção embora introduz uma oração que expressa uma ideia contrária ao que se esperava. Porque quando você fala assim, ele é feliz, você espera que seja uma pessoa falante, sorridente, comunicativa. Então, ele era feliz, embora calado. A conjunção embora introduz uma oração que expressa uma ideia contrária ao que se esperava, mas que não impede a realização do fato da oração principal. Então, ele ser calado não importa que ele seja uma pessoa feliz. 10. Identifique a frase com uma conjunção subordinativa proporcional. Proporcional é assim: eu dou um passo, o outro segue. Eu dou um passo, o outro segue.
Então, à medida que eu dou um passo, eu vou subindo. À medida que eu dou um passo, eu vou subindo. Pega esse macete, fica fácil responder qualquer questão proporcional. À medida que lia, mais aprendia. Lia um livro, aprendia um pouco. Li 2 livros, aprendi um pouco mais. Li 3 livros, aprendi um pouco mais. Então é medida, é proporcionalidade. Nisso a gente responde 10 questõezinhas sobre conjunção. Vou deixar um resumo aqui sobre o tema na descrição ou nos comentários para que você possa treinar e refazer questões, que é a melhor forma de você poder consolidar o seu conhecimento em língua portuguesa, seja para a escola, seja para concurso, ou seja lá qual for a sua ambição.